Meu marido pediu um tempo para fortalecer nosso casamento. No dia seguinte, vi uma foto dele com outra mulher. Eu sou Beatriz, 29 anos, e costumava pensar que tinha tudo sob controle. Há 2 anos casei com um homem que achava ser minha alma gêmea. Me mudei para o apartamento que comprei com a herança da minha avó e senti que estava vivendo o vida dos sonhos. Minha avó sempre me disse para investir em mim mesma primeiro. E aquele apartamento com 2 dormitórios no centro de São Paulo se tornou o meu santuário. Passei meses decorando exatamente como queria. Paredes cinzas suaves, plantas por toda parte e um cantinho de leitura na janela onde podia relaxar depois dos turnos longos no hospital. Trabalhar como enfermeira especializada na unidade cardíaca não era apenas um emprego para mim, era a minha vocação. Os turnos de 12 horas eram exaustivos, mas ver pacientes se recuperarem e voltarem para casa com suas famílias fazia cada noite sem dormir valer a pena. Meu salário era decente, cerca de 250 mil por ano, suficiente para cobrir minha hipoteca e ainda sobrar dinheiro para os pequenos luxos que apreciava. Flores frescas toda semana, bom vinho, livros que estava querendo ler e o ocasional dia de spa, quando o estresse de salvar vidas se tornava demais. Quando conheci Roberto numa cafeteria perto do hospital, 3 anos atrás, ele parecia perfeito. Tinha 27 anos, trabalhava como técnico de TI para uma empresa de médio porte no centro e tinha essa confiança tranquila que me atraiu. Não era chamativo ou excessivamente charmoso, apenas estável e confiável. O tipo de homem que lembraria a meu pedido de café que escutaria quando eu falasse sobre casos difíceis no trabalho, que massageava meus ombros depois de turnos particularmente brutais, sem precisar ser pedido. Dividíamos as despesas baseadas em nossa renda. Eu pagava cerca de 60%, já que ganhava mais, e ele cobria 40%. Parecia justo e maduro o tipo de acordo que falava de uma parceria ao invés de papéis tradicionais de gênero. Roberto ganhava cerca de 160 mil por ano, que não era ruim para São Paulo, mas combinado com minha renda, éramos confortáveis. Podíamos pagar jantares bons, fora viagens de fim de semana para as montanhas, e o ocasional gasto especial para o apartamento. Nossos primeiros 18 meses de casamento foram o que eu chamaria de maravilhosamente comuns. Tínhamos nossas pequenas rotinas que faziam a vida parecer estável e previsível da melhor forma possível. Panquecas de domingo de manhã que Roberto fazia enquanto eu lia o jornal. Noites, Netflix no sofá onde assistíamos temporadas inteiras de shows em que ambos tínhamos nos envolvido. Compras juntos aos sábados, onde debatíamos os méritos de diferentes molhos de macarrão e se realmente precisávamos do sorvete caro. Roberto consertava qualquer problema técnico que eu tivesse e como alguém que mal entendia como atualizar software. Eu tinha muitos. Eu o encaixava sempre que se machucava trabalhando em sua motocicleta, o que era mais frequente do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Estávamos construindo algo sólido, ou assim eu pensava. Claro. Tivemos os ajustes usuais de recém-casados. Ele deixava pratos na pia por mais tempo do que eu gostava, e eu provavelmente o importunava sobre deixar suas ferramentas espalhadas pela sala, mas esses pareciam problemas normais de crescimento. O tipo que todo casal resolve enquanto aprende a compartilhar espaço e fazer concessões sobre hábitos diários. Lembro de me sentir genuinamente contente durante aqueles primeiros meses de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando minhas colegas no hospital reclamavam de seus maridos, aqueles que não ajudavam com as tarefas domésticas, que não entendiam seus trabalhos, que as faziam se sentir culpadas por trabalhar longas horas, eu silenciosamente contava minhas bênçãos. Roberto apoiava minha carreira, nunca reclamava da minha agenda imprevisível, e parecia genuinamente orgulhoso quando eu contava sobre salvar a vida de alguém ou ajudar uma família através de uma crise. Olhando para trás, agora posso ver que nossa base era mais forte do que percebia na época. Nos comunicávamos bem, respeitávamos o espaço e interesses individuais um do outro, e tínhamos objetivos similares para o futuro. Falávamos sobre talvez comprar uma casa em alguns anos, possivelmente começar uma família quando nos sentíssemos mais seguros financeiramente. Nada parecia apressado ou forçado. Mas fundações, por mais sólidas que sejam, podem rachar quando a pressão certa e aplicada exatamente no lugar errado. E essa pressão veio na forma de um homem chamado Diego, alguém que destruiria meu casamento sem jamais pretender atacá-lo especificamente. Ele estava apenas vivendo sua verdade e, infelizmente, sua verdade era veneno para relacionamentos comprometidos. O primeiro sinal de problema veio quando Roberto se reconectou com Diego, um colega de seu trabalho anterior que havia passado recentemente pelo que era entusiasticamente chamava de divórcio libertador. Eu conhecia Diego superficialmente. Ele estava no nosso casamento. Parecia legal o suficiente. Contava histórias engraçadas sobre seu antigo local de trabalho e havia trazido um presente de casamento decente. O que eu não sabia era como drasticamente suas circunstâncias haviam mudado nos meses desde o nosso casamento, ou quão evangélico ele havia se tornado sobre sua liberdade recém-descoberta. A ex-esposa de Diego havia sido a que ganhava mais em seu relacionamento. Ela era algum tipo de executiva de marketing que ganhava 6 dígitos. E quando ela o traiu e o deixou, o acordo de divórcio havia sido surpreendentemente generoso para Diego. Aparentemente, sua culpa pela infidelidade e seu desejo por um divórcio rápido e silencioso haviam trabalhado a favor dele. Agora ele estava recebendo quase 3 mil por mês em pensão, sem trabalhar, morando num loft elegante no centro,
com janelas do chão ao teto e bancadas de granito e passando seus dias na academia, ou explorando a cena noturna de São Paulo por fora. A vida de Diego parecia a fantasia de todo homem jovem, liberdade financeira sem responsabilidades e uma mulher bonita diferente em seu braço, toda a semana. Ele postava constantemente nas redes sociais sobre jantares caros em restaurantes dos quais eu só havia lido em revistas, viagens de fim de semana para Campos do Jordão, onde esquiava e festejava com pessoas que pareciam ter saído de um comercial de carro de luxo, festas exclusivas em bares na cobertura, e o tema geral de viver sua melhor vida. Era exatamente o tipo de estilo de vida que parecia glamouroso no Instagram, mas me impressionava como o vazio é exaustivo na realidade. A mudança em Roberto depois que começaram a sair juntos novamente foi sutil no início. Ele chegava em casa de seus encontros com esse olhar distante nos olhos, como se estivesse comparando nossas noites tranquilas com qualquer aventura que Diego havia planejado. A seguir, ele navegava pelas postagens de mídia social de Diego com uma expressão que eu não conseguia bem interpretar. Parte inveja, parte curiosidade, parte. Algo que parecia perigosamente como saudade. Nossas rotinas confortáveis, as panquecas de domingo, as compras, as noites tranquilas lendo juntos, de repente pareciam aborrecê-lo de uma forma que nunca haviam antes. Minha melhor amiga, Patrícia, viu as bandeiras vermelhas antes de mim. Éramos amigas desde a escola de enfermagem e ela tinha um sexto sentido sobre pessoas que já me havia salvado de mais de um relacionamento ruim no passado. Esse cara me dá arrepios, ela disse, depois de conhecer Diego num churrasco que organizamos. Ele ficou fazendo comentários sobre casamento ser uma armadilha e perguntando ao Roberto se ele sentia falta da liberdade. Quem faz isso na casa de um casal casado? Inicialmente ignorei suas preocupações. Roberto era um adulto e eu confiava nele para escolher seus amigos sabiamente. Além disso, Diego parecia inofensivo o suficiente. Apenas um cara aproveitando sua vida de solteiro e talvez sendo um pouco entusiástico demais sobre compartilhar sua perspectiva. Mas as palavras de Patrícia ficaram comigo, especialmente quando comecei a notar como Diego monopolizava a atenção de Roberto. Sempre que estávamos todos juntos, direcionando conversas para tópicos como viver autenticamente e não se contentar com mediocridade e ter certeza de que você não acorda aos 40 se perguntando o que perdeu. A semente de dúvida que Diego plantou começou a brotar de forma que eu não poderia ter previsto. De repente, nossas rotinas confortáveis não eram suficientes para Roberto. Nossas noites tranquilas se tornaram chatas. Minha agenda de trabalho se tornou um inconveniente, ao invés de algo que ele sempre havia apoiado a vida que havíamos construído juntos. A vida com a qual ele parecia genuinamente feliz. Apenas meses antes começou a aparecer uma gaiola para ele. Ele começou a usar frases que soavam exatamente como coisas que Diego diria, falando sobre perder oportunidades e se contentar cedo demais e explorar tudo o que a vida tem a oferecer, antes que seja tarde demais. Eu deveria ter visto a tempestade chegando, mas estava ocupada demais, sendo grata pelo que tínhamos para notar. As nuvens se acumulando no horizonte. Pensei que nosso amor fosse forte o suficiente para resistir a qualquer crise de um quarto de vida que Roberto estivesse experimentando. Pensei que a estabilidade e felicidade que havíamos construído juntas acabariam vencendo o estilo de vida chamativo, mas fundamentalmente vazio de Diego. A mudança no comportamento de Roberto se tornou impossível de ignorar durante o nosso segundo inverno de casamento. O que começou como comentários ocasionais sobre querer mais emoção em nossas vidas, escalou para discussões completas sobre coisas que nunca haviam sido problemas antes. Ele começou a questionar por que eu trabalhava tantos fornos extras, interpretando minha dedicação aos meus pacientes como negligência do nosso relacionamento de uma forma que parecia injusta e completamente fora de caráter para o homem solidário com quem me casei. Você se importa mais com essas pessoas no hospital do que comigo? Ele disse numa noite quando cheguei em casa, exausta de um dia particularmente difícil. Havíamos perdido um paciente. Um pai de 42 anos, de 3 filhos, que teve um ataque cardíaco massivo durante o que deveria ter sido uma cirurgia de rotina. Eu estava emocionalmente esgotada e só queria o conforto de Roberto. Mas em vez disso, recebi seu ressentimento. Isso não é justo e você sabe. Respondi cansada demais para brigar, mas machucada demais para deixar passar. Essas não são apenas pessoas aleatórias. São seres humanos lutando por suas vidas. Aquele homem hoje tinha 3 filhos que estavam contando com ele para voltar para casa e nós e nossa vida juntos. Quando foi a última vez que saímos para jantar? Quando foi a última vez que fizemos algo espontâneo e divertido? Em vez de apenas ficar sentados neste apartamento como se tivéssemos 60 anos, as acusações pareciam golpes físicos, porque havia verdade suficiente nelas para doer. Eu havia estado trabalhando turnos extras ultimamente. A unidade cardíaca estava cronicamente com falta de pessoal, e eu sentia uma obrigação profissional e moral de ajudar quando colegas faltavam doentes ou quando tínhamos casos. Particularmente desafiador. Mas Roberto costumava entender isso sobre mim. Ele costumava se orgulhar da minha dedicação, não se ressentir dela. A influência de Derek estava se tornando mais óbvia a cada semana que passava. Roberto começou a usar frases que soavam exatamente como coisas que Derek diria: somos jovens. Deveríamos estar aproveitando em vez de agir como se estivéssemos aposentados. Casamento não deveria parecer trabalho o tempo todo. Talvez tenhamos ficado confortáveis rápido demais. A parte mais dolorosa era assistir o homem com quem me casei desaparecer.
desaparecer pouco a pouco, substituído por esse estranho inquieto que parecia se ressentir de tudo o que havíamos construído juntas. O pior era como ele começou a tratar nossa casa diferentemente. O apartamento que eu havia decorado com amor, o espaço que havia sido nosso santuário, de repente se sentia inadequado para ele. Ele reclamava que era pequeno demais, doméstico demais, parecido demais com brincar de casinha. Ele começou a ficar fora até mais tarde com Diego, chegando em casa com histórias sobre os lugares onde haviam estado. Bares sofisticados onde coquetéis custavam 20 cada, clubes exclusivos com cordas de veludo e pessoas bonitas, restaurantes onde os aperitivos custavam mais que nosso orçamento usual de jantar. Você deveria ver este lugar onde Diego me levou ontem à noite, ele dizia, descrevendo algum bar na cobertura com vistas panorâmicas da cidade. A energia era incrível. Todo mundo estava tão vivo, tão presente. Me fez perceber o quanto temos estado sonâmbulos pela vida. Tentei ser compreensiva. Casamento era um ajuste para nós dois. E talvez eu realmente estivesse trabalhando demais ultimamente. Talvez tivéssemos caído em rotinas que pareciam sufocantes ao invés de reconfortantes. Sugeri que planejasse uma escapada de fim de semana. Talvez fizéssemos aquela viagem para Ouro Preto, da qual havíamos falado durante nosso noivado. Ofereci reduzir meus turnos extras, arranjar mais tempo para aventuras espontâneas. Mas Roberto dispensou minhas tentativas de compromisso, dizendo que precisávamos abordar as questões fundamentais em nosso relacionamento. Primeiro, que questões fundamentais? Perguntei, genuinamente confusa. Pensei que éramos felizes. Pensei que estávamos construindo algo bom juntos. Esse é o problema. Você está contente em apenas existir nessa pequena bolha que criamos, mas eu sinto que estou sufocando. Olhe para a vida de Diego e me pergunto o que estamos perdendo. Nos casamos tão jovens, nos estabelecemos tão rápido, e se isso realmente não é quem somos? E se estamos apenas seguindo os movimentos, porque é o que supostamente devemos fazer? Suas palavras pareceram água gelada nas minhas veias. Este homem que havia me pedido em casamento, com lágrimas nos olhos, que havia falado sobre envelhecer juntos e construir uma família, agora estava questionando se nosso relacionamento inteiro era apenas um erro. A conversa se tornaram circulares e exaustivas. Roberto chegava em casa de uma noite com Diego, cheio de energia inquieta, e questões existenciais sobre nossa vida juntos. Ele criticava nossas rotinas, nossos objetivos, nossa aparente falta de aventura. Quando eu tentava abordar suas preocupações ou sugerir soluções, ele me acusava de não entender as questões mais profundas com as quais estava lutando. Quando eu pedia para ele explicar essas questões mais profundas, ele ficava frustrado e dizia que eu estava sendo deliberadamente obtusa. Não é sobre coisas específicas, Beatriz. É sobre o sentimento geral. Você nunca se pergunta se estamos perdendo algo. Você nunca quer apenas jogar a cautela ao vento e ver o que acontece. Na verdade, não. Eu respondi honestamente. Gosto da nossa vida, gosto da estabilidade que construímos. Gosto de chegar em casa para você no final de um dia difícil e me sentir segura e amada. Mas e a emoção? E a paixão? E se sentir verdadeiramente viva? Essas conversas sempre terminavam com ele, saindo furioso para encontrar Diego em qualquer estabelecimento da moda que haviam escolhido para a noite, me deixando sozinha em nosso apartamento, me perguntando quando o contentamento havia se tornado o inimigo do amor. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira chuvosa à noite, em março. Eu havia acabado de terminar um turno brutal de 14 horas, lidando com 3 casos de emergência, incluindo uma estudante universitária de 19 anos que havia tomado uma overdose e quase morreu antes de conseguirmos estabilizá-la. Estava emocional e fisicamente exausta, ansiosa por nada mais que um banho quente e adormecer nos braços de Roberto. Em vez disso, o encontrei sentado na mesa da nossa cozinha, com um olhar que nunca havia visto antes. Frio e distante, como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios ao invés de falar com sua esposa, Beatriz. Precisamos conversar, ele disse, gesticulando para eu me sentar do outro lado dele. A formalidade em sua voz fez meu estômago despencar. Essa não era uma conversa casual. Como foi seu dia de um casal casado? Era algo completamente diferente. O que está errado? Você parece que alguém morreu. Nada está errado. Exatamente. É só que tenho pensado muito sobre nós, sobre nosso casamento. E acho que precisamos dar um passo para trás. Eu o encarei, não entendendo um passo para trás. De quê? Um do outro disso. Ele gesticulou ao redor do nosso apartamento para a vida que havíamos construído juntos. Acho que ficamos sério rápido demais. E agora estamos presos nessa rotina que não é saudável para nenhum de nós. As palavras pareciam surreais, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. O que você está dizendo, Roberto? Estou dizendo que acho que precisamos de um tempo separados. Não uma separação, exatamente. Apenas um intervalo de 3 semanas, onde possamos lembrar quem somos como indivíduos, para que possamos voltar juntos mais fortes. A forma clínica como ele apresentou como se fosse uma solução razoável para um problema que eu nem sabia que tínhamos, fez meu sangue gelar. Este não era Roberto falando. Esta era a filosofia de Diego vestida em linguagem de terapia de relacionamento. Você quer um tempo do nosso casamento? Disse lentamente, certificando-me de que entendia corretamente. Quero que tenhamos tempo para sentir falta um do outro, para lembrar por que nos apaixonamos em primeiro lugar. Ficamos tão presos em contas e rotinas e responsabilidades que esquecemos como ser espontâneos, como apreciar o que temos. A ironia era impressionante. Ele queria apreciar o que tínhamos jogando temporariamente fora. Eu poderia ter implorado, poderia ter chorado e suplicado e prometido mudar tudo sobre mim para fazê-lo feliz 6 meses antes.
Provavelmente teria feito isso, mas algo sobre a natureza calculada de seu pedido. A forma como ele claramente havia ensaiado este discurso desencadeou uma resposta completamente diferente. Está bem, disse simplesmente. Ele piscou, claramente desconcertado por minha aceitação. Calma, está bem. Se é isso que você precisa, então está bem. 3 semanas. Você não vai brigar comigo sobre isso. Levantei-me de repente, me sentindo mais lúcida do que havia estado em meses. Roberto, se você precisa de tempo para descobrir se quer ser casado comigo, então deveria ter esse tempo. Mas preciso que entenda algo. Se você sair por aquela porta e escolher priorizar o que quer que Diego tenha estado enchendo sua cabeça, em vez do que construímos juntos, pode não haver um caminho de volta. Ele pareceu desconfortável pela primeira vez desde o início dessa conversa. Não é sobre Diego, é sobre nós. Não é sobre você e qualquer vida de fantasia que pensa que está perdendo. Passamos a hora seguinte resolvendo a logística com o distanciamento emocional de advogados de divórcio. Ele ficaria no apartamento do primo Marcos, do outro lado da cidade. Não entraríamos em contato exceto por emergências genuínas. Ele levaria o que precisasse por 3 semanas e deixaria o resto sem verificar como estávamos, sem mensagens casuais, sem atualizações sobre como estávamos nos sentindo o intervalo completo como ele havia pedido, enquanto o assistia fazer as malas, jogando roupas desordenadamente numa mala, como se não pudesse esperar para escapar. Senti algo mudar dentro de mim. O pânico que esperava nunca veio. Em vez disso, havia uma estranha sensação de alívio, como se eu tivesse estado prendendo a respiração por meses e finalmente pudesse exalar. Talvez este intervalo mostrasse a ele o que estava desistindo, ou talvez me mostrasse algo que eu precisava ver sobre o homem com quem me casei. De qualquer forma, 3 semanas de repente não pareciam nem perto de tempo suficiente para todas as coisas que estava começando a perceber que precisava descobrir sobre minha própria vida. A primeira manhã depois que Roberto saiu foi diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado em 2 anos. Acordei naturalmente, em vez de com seu despertador, que sempre tocava às 06h30, e tocava alguma música de rock agressiva que me fazia sentir como se estivesse sendo atacada por Sam. Fiz café na minha caneca favorita, em vez de usar qualquer xícara que estivesse limpa e conveniente. Tomei café da manhã em completo silêncio enquanto lia as notícias no meu tablet, algo sobre o qual Roberto sempre reclamava porque preferia a televisão matinal a histórias de notícias deprimentes. Pela primeira vez em meses, não estava pisando em ovos, me perguntando de que humor ele estaria ou que crítica teria sobre meus planos para o dia. Não tinha que justificar por que queria passar o sábado lendo em vez de ser produtiva. Não tinha que defender minha escolha de trabalhar turnos extras ou explicar por que me importava tanto com o bem-estar dos meus pacientes. Esperava me sentir solitária, talvez até devastada. Havia me preparado para lágrimas, para a vontade avassaladora de ligar para ele e implorar para voltar para casa. Em vez disso, senti que podia respirar novamente. O apartamento parecia maior, de alguma forma, mais como um santuário que eu havia criado antes de Roberto se mudar com suas opiniões sobre colocação de móveis e sua tendência de deixar seus pertences espalhados por toda a superfície. Reorganizei a sala de estar de volta a como eu tinha originalmente, com o sofá voltado para as janelas em vez da TV. Coloquei flores frescas na mesa de jantar e toquei música sem me preocupar se alguém mais reclamaria do meu gosto em cantores folk e bandas, onde cada pequena mudança parecia reclamar um pedaço de mim que havia esquecido que existia. Pendurei obras de arte que Roberto havia criticado como femininas demais para um espaço compartilhado. Acendi as velas de baunilha que ele disse que lhe davam dor de cabeça. Fiz um café da manhã elaborado com ingredientes que ele não gostava: salmão defumado, alcaparras, baguetes integrais com correntes, e comi devagar enquanto o jazz tocava no fundo. Naquela noite fiz algo que não havia feito em mais de 1 ano. Tomei um banho quente, acendi velas ao redor do banheiro e relaxei como um copo de vinho em um livro que estava querendo ler. Ninguém me interrompeu para perguntar o que íamos jantar, ou para reclamar sobre algo trivial que havia acontecido no trabalho. O silêncio não estava vazio, estava pacífico. No terceiro dia, estava redescobrindo partes de mim que havia esquecido que existiam. Comecei a pintar novamente algo que havia abandonado quando Roberto reclamou do cheiro de tinta acrílica no apartamento. Montei meu cavalete perto da janela e passei horas trabalhando numa paisagem que havia esboçado durante nossa última viagem às montanhas. Liguei para minha irmã em Rio de Janeiro e conversamos por 2 horas, sem verificar o tempo ou me preocupar com alguém esperando minha atenção. Reorganizei meu armário e encontrei roupas que havia parado de usar porque Roberto havia feito comentários indiretos sobre serem jovens demais ou impráticas, ou realmente não mais seu estilo. Experimentei vestidos que havia esquecido que possuía, joias que haviam sido enterradas no fundo da minha gaveta, sapatos que me faziam sentir confiante e bonita. O único contato que tive de Roberto foi uma única mensagem, no segundo dia. Espero que esteja bem. Já sinto sua falta. Isso é mais difícil do que pensei que seria. Olhei para a mensagem por vários minutos, notando como até sua tentativa de vulnerabilidade parecia calculada. Se ele realmente estava sentindo minha falta, não teria precisado desse intervalo em primeiro lugar. Deletei a mensagem sem responder. Patrícia passou por lá na sexta-feira à noite com comida do nosso restaurante tailandês favorito e uma garrafa de vinho. Você parece diferente.
ela disse, estudando meu rosto enquanto nos sentávamos de pernas cruzadas no chão da minha sala, com recipientes de pé de estar entre nós. Diferente como relaxada, como se tivesse dormido melhor ou algo assim. E há algo nos seus olhos que não vejo há meses. Você parece você mesma novamente. Percebi que ela estava certa. A tensão constante de baixo nível que havia estado carregando por meses havia derretido. Não estava questionando cada decisão ou me preparando para críticas. Não estava moderando minha personalidade para evitar conflito ou pisando em ovos ao redor dos humores de alguém. Estava apenas resistindo pacificamente no meu próprio espaço, sendo eu mesma, sem desculpas. Talvez eu tenha dormido melhor mesmo, admiti. Tem sido bom ter o lugar para mim, silencioso. Patrícia ergueu uma sobrancelha, mas não comentou diretamente. Ela nunca havia gostado de Roberto, embora tivesse sido diplomática o suficiente para não dizer muito sobre isso até recentemente. Agora, com ele fora, ela parecia estar escolhendo suas palavras cuidadosamente, mas eu podia ver o alívio em sua expressão. Teve notícias dele. Uma mensagem. Não respondi. Bem feito. Deixei ele se perguntar. O que você está fazendo? Mas eu não estava jogando jogos ou tentando fazê-lo se perguntar sobre nada. Estava genuinamente aproveitando minha solitude de uma forma que me surpreendia. O casamento pelo qual havia lutado tanto para preservar. De repente, parecia menos atraente que a paz que havia encontrado sem ele. No sábado de manhã, o segundo dia do nosso intervalo, estava navegando pelo Facebook enquanto tomava meu café, quando vi algo que mudou tudo. O Neon Club, um bar da moda no centro que nunca havia visitado, mas sobre o qual havia ouvido de colegas mais jovens, havia postado fotos de seu evento Noite das Mulheres da noite anterior. Quase passei por ela. Não tinha interesse em fotos de boate ou na cena de festas que parecia tão importante para o mundo de Diego. Mas algo numa das fotos de fundo chamou minha atenção lá no canto de uma foto em grupo tirada perto do bar. Estava Roberto. Ele estava encostado na parede com o braço ao redor de uma mulher loira que eu não reconhecia. Eles não estavam apenas juntos. Casualmente, sua mão estava repousando possessivamente na cintura dela, e ela estava pressionada contra seu lado, como se estivessem juntos há meses, não horas. Ambos estavam rindo de algo, completamente alheios ao fotógrafo, capturando seu momento íntimo. Olhei para a foto por vários minutos longos, aumentando o zoom para ter certeza de que não estava enganada. Não havia dúvida de que era Roberto, e não havia dúvida sobre a natureza de sua interação com essa mulher. A linguagem corporal era inconfundível. Essa não era uma conversa casual com uma estranha que Diego havia apresentado a ele. Era a intimidade, atração, o tipo de química que não se desenvolve em algumas horas de conversa educada. O timestamp na foto confirmou que foi tirada na quinta-feira à noite, menos de 24 horas depois que ele havia saído do nosso apartamento, alegando que precisava de tempo para fortalecer nosso casamento. A traição me atingiu como um golpe físico, mas foi rapidamente seguida por algo completamente diferente, uma clareza fria e cristalina que nunca havia experimentado antes. Essa não era sobre precisar de espaço ou tempo para apreciar o que tínhamos. Era sobre Roberto querer permissão para trair sem tecnicamente ser um traidor para explorar suas opções enquanto me mantinha como plano reserva. Ele havia me manipulado para concordar com esse intervalo para que pudesse perseguir outra pessoa sem culpa. Então teve a audácia de me mandar mensagens sobre sentir minha falta enquanto aparentemente não estava sentindo minha falta. Nada. O intervalo não era sobre fortalecer nosso casamento. Era sobre dar a ele cobertura legal e emocional para fazer exatamente o que queria fazer desde o início. Fiz uma screenshot da foto e salvei no meu telefone, embora não tivesse certeza do porquê. Ainda algum instinto me disse que poderia precisar de evidência desse momento mais tarde. Então fiz algo que me surpreendeu. Comecei a rir. Não a risada amarga e histérica de alguém tendo um colapso, mas diversão genuína com a pura audácia do que Roberto havia feito. Ele havia pedido 3 semanas para lembrar por que me amava. Em vez disso, havia me mostrado exatamente quem ele realmente era em menos de 3 dias. A dor que esperava sentir estava lá, aguda e profunda, mas foi ofuscada por algo muito mais poderoso. Raiva! Não o tipo quente e explosivo que faz você fazer coisas estúpidas, mas o tipo frio e calculista que faz você ser muito, muito cuidadosa sobre seus próximos movimentos. Peguei meu café e abri meu laptop. Tinha algumas pesquisas para fazer e, de repente, 3 semanas pareciam o tempo perfeito para planejar minha resposta a esta situação. Roberto queria jogar jogos muito bem, mas estava prestes a aprender que alguns jogos têm consequências que ele nunca viu. Chegando. Passei o resto do sábado no que só posso descrever como um estado de calma cirúrgica. A mesma mentalidade focada que me ajudava a salvar vidas na unidade cardíaca, agora estava sendo aplicada para sistematicamente desmantelar a vida que Roberto pensava que poderia voltar sempre que se entediar-se com sua liberdade recém-descoberta. Minha primeira ligação foi para um chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras do meu apartamento hoje, disse a ele. É uma situação de emergência. Disputa doméstica? Ele perguntou, provavelmente tendo lidado com pedidos similares antes. Algo assim. Enquanto esperava ele chegar, comecei o processo metódico de embalar os pertences de Roberto. Cada camisa, cada par de sapatos, cada livro e gadget e peça de memorabilia. Fui para caixas que peguei do centro de reciclagem no porão do nosso prédio. Não estava brava enquanto empacotava. Estava eficiente. Clínica. Cada item que dobrei e coloquei numa caixa era a evidência de uma vida que ele havia escolhido abandonar.
Me encontrei manuseando seus pertences com o mesmo cuidado que usaria para equipamento médico precisa, minuciosa, mas emocionalmente distanciada. Seu suéter favorito, aquele que eu havia dado a ele no Natal do ano passado. As revistas de motocicleta que ele adorava ler na cama nas manhãs de domingo. A foto emoldurada de nós, da nossa lua de mel em Lençóis Maranhenses, ambos queimados de sol e sorrindo numa formação de rocha vermelha. Tudo foi para caixas com a mesma precisão metódica. Empacotei sua colônia, seu barbeador elétrico, sua coleção de graphic novels, o rádio 7 de jogos seu para tentar obter suas roupas de trabalho, suas roupas casuais, seu único terno bom, seus tênis de corrida, suas botas de caminhada. Cada item que marcava sua presença no nosso espaço compartilhado foi cuidadosamente removido e encaixotado. Enquanto trabalhava, percebi que quanto do meu apartamento havia sido tomado por suas coisas, quanto espaço eu havia desistido sem nem perceber. O chaveiro chegou ao meio-dia e tinha fechaduras novas instaladas em 2 horas. Mantive uma chave e dei a reserva para Patrícia, que havia insistido em vir ajudar, apesar dos meus protestos de que estava bem. Você está me assustando um pouco, ela disse, me observando empacotar as coisas de Roberto com precisão de máquina. Isso é muito composto para alguém cujo marido está traindo. Não estou composta, corrigi, dobrando cuidadosamente outra camisa. Estou focada. Há uma diferença. O que vai fazer com todas essas coisas? Empacotar tudo e mandar entregar? Onde ele está ficando? Ele queria sua liberdade. Pode ter tudo dela. Em seguida, liguei para nossas empresas de cartão de crédito. Roberto era usuário autorizado em 2 dos meus cartões, principalmente por conveniência, quando estávamos fazendo compras juntas ou quando ele precisava fazer compras para despesas domésticas. Os cartões tinham um limite combinado de cerca de 15. 000 que ele nunca havia chegado perto de esgotar, mas estavam em meu nome, e eu era responsável por quaisquer cobranças. Preciso remover um usuário autorizado das minhas contas, disse a cada representante de atendimento ao cliente. Estamos nos divorciando. Lamento saber disso. Eles respondiam com simpatia. Podemos emitir novos cartões para você em 3 dias úteis. Cancelei esses cartões e emiti novos. Então o removi da nossa conta Netflix compartilhada, nosso plano familiar, Spotify e a conta Amazon Prime, que ele usava regularmente para tudo, desde barras de proteína até peças de motocicleta. Mudei as senhas dos nossos serviços de streaming e da nossa rede Wi-Fi doméstica. Cada conexão digital entre nós foi cortada com a mesma precisão metódica que usei para empacotar seus pertences físicos. A parte mais satisfatória foi mudar a senha da Netflix. Roberto estava no meio de uma série que vinha assistindo compulsivamente algum show de ação que eu não tinha interesse. O pensamento dele tentando fazer login do apartamento de Marcos e se encontrando bloqueado me fez sorrir pela primeira vez em todo o dia. Imprimi a foto do Facebook e a coloquei num envelope junto com um bilhete simples. Vi isso do Daniel online de quinta-feira à noite. Achei que deveria saber que descobri sobre suas atividades de intervalo. Suas coisas estão no lobby com o porteiro. As chaves não funcionam mais. Não entre em contato comigo novamente no domingo à noite. 17 caixas dos pertences de Roberto estavam organizadamente empilhadas na sala de pacotes do nosso prédio, etiquetadas com seu nome e o endereço de seu primo Marcos. O porteiro Marcos era um homem mais velho e doce nos seus 60, que havia me visto crescer para o casamento e agora estava me vendo sistematicamente apagaló. Tem certeza sobre isso, senhorita Beatriz? Ele perguntou, embora seu tom sugerisse que aprovava minha decisão. Isso parece bem definitivo. Nunca tive mais certeza de algo na minha vida. Deixei o envelope com suas coisas e voltei para cima, para meu apartamento. Meu apartamento não nosso. E pedir comida chinesa do lugar que Roberto nunca gostava, porque dizia que as porções eram pequenas demais e os vegetais saudáveis demais. Pela primeira vez em dias, sentir fome genuína. Sentei na minha mesa de jantar comendo lamen e olhando ao redor do espaço que era totalmente meu novamente. E senti algo que não havia esperado. Alívio. Segunda-feira de manhã trouxe a primeira onda de pânico de Roberto. Meu telefone começou a vibrar às 7, com ligações que não atendi. Então vieram as mensagens de texto, cada uma mais desesperada que a anterior. Beatriz, o que está acontecendo? Por que minhas chaves não estão funcionando? Pode me ligar, por favor? Preciso explicar. Isso é loucura. Supostamente estamos trabalhando no nosso casamento. Por favor, não faça isso. Foi apenas uma noite. Não significou nada. Sei como isso parece, mas você não está entendendo a situação. Diego me apresentou a algumas pessoas. Eu estava apenas sendo sociável. Nada aconteceu. Você está exagerando. Podemos conversar sobre isso como adultos. Estou indo até aí. Precisamos resolver isso. Li cada mensagem com interesse distanciado, como se estivesse observando o drama doméstico de outra pessoa. O homem que queria espaço para fortalecer nosso casamento agora estava tentando freneticamente manter contato, aparentemente tendo percebido que ações têm consequências. Quando ele apareceu no hospital onde eu trabalhava na terça-feira à tarde, Patrícia o interceptou no lobby. Ela me encontrou durante meu intervalo e relatou suas tentativas desesperadas de chegar até mim. Ele está alegando que foi tudo um mal-entendido, que a mulher na foto era apenas alguma pessoa aleatória que Derek apresentou a ele, que nada aconteceu entre eles. Ele parece terrível, a propósito, como se não tivesse dormido desde domingo. Você disse a ele que via foto. Disse que você viu tudo e que ele precisa ficar longe de você. Também mencionei que temos segurança aqui e eles não gostam de homens aparecendo para assediar funcionárias. Ele pareceu que ia ficar doente. Bom, as ligações e mensagens continuaram por 3 dias.
Roberto alternava entre desculpas desesperadas, acusações raivosas e tentativas de negociar. Ele alegava que Derek havia pressionado ele a sair, que tinha bebido demais, que nunca havia pretendido que algo acontecesse à mulher. Na foto, ele jurava, era apenas alguém com quem havia conversado por alguns minutos no bar. Mas eu havia feito minha pesquisa. Club Union tinha múltiplas fotos daquela noite postadas em suas contas de mídia social em várias delas. Roberto e a mulher loira que descobri através de algum trabalho de detetive na internet, que se chamava Emília e trabalhava como bartender em outro clube no centro chamado Veludo Club. Estavam claramente juntas, claramente confortáveis um com o outro. Claramente não eram estranhos que acabaram de se conhecer numa foto. Eles estavam dançando. Os braços dela ao redor do pescoço dele, enquanto as mãos dele repousavam nos quadris dela, em outra. Ela estava se inclinando para ele enquanto ele sussurrava algo em seu ouvido, ambos rindo como se estivessem compartilhando piadas particulares. Numa terceira tirada mais tarde na noite, eles estavam deixando o clube juntos, a mão dele nas costas dela, num gesto tão íntimo e possessivo que fez meu estômago revirar. Essas não eram as interações de duas pessoas que acabaram de ser apresentadas. Era a linguagem corporal de atração de química de duas pessoas que estavam muito interessadas uma na outra. Na quinta-feira, exatamente uma semana depois que ele havia saído para seu intervalo, Roberto apareceu no prédio do meu apartamento. Marcos ligou para me avisar e disse a ele para deixar Roberto subir. Era hora de terminar essa farsa. Quando abri a porta, Roberto parecia abatido. Seu cabelo estava sujo, suas roupas amarrotadas, e ele tinha o olhar desesperado de alguém que havia finalmente percebido a magnitude do que havia perdido. Havia círculos escuros sob seus olhos, e ele claramente havia estado sobrevivendo de café e ansiedade pelos últimos dias. Beatriz, por favor, apenas me dê 5 minutos para explicar. Dei um passo de lado e o deixei entrar no apartamento para o qual ele não tinha mais chaves. Ele olhou ao redor como se estivesse vendo pela primeira vez, absorvendo as mudanças que havia feito, a ausência de seus pertences. A finalidade do que eu havia feito no apartamento parecia maior, sem sua bagunça. Mas como o espaço que eu havia criado antes dele se mudar com suas opiniões sobre tudo, você mudou tudo. Ele disse quietamente, sua voz rouca. Coloquei tudo de volta como estava antes de você se mudar. Este é meu apartamento. Roberto sempre foi, mas somos casados. Essa é a nossa casa. Você deixou nossa casa para ir brincar de casinha com outra pessoa. Você não pode ter dos dois jeitos. Ele afundou na cadeira que costumava ser sua favorita, e por um momento quase senti pena dele. Quase. Mas então lembrei da foto das mentiras, da manipulação, e o sentimento passou rapidamente. Foi um erro, ele disse. O maior erro da minha vida. Diego ficava dizendo que eu estava perdendo oportunidades, que era jovem demais para estar amarrado, e deixei ele entrar na minha cabeça. Nunca deveria ter escutado ele. Você está certo. Nunca deveria ter escutado ele. Mas mais que isso, nunca deveria ter colocado nosso casamento em pausa para que pudesse explorar suas opções. Não era isso que estava fazendo. Peguei meu telefone e mostrei as fotos do Damião Lounge. Todas elas. A dança, os sussurros, a saída juntos. Isso foi tirado 12 horas depois que você saiu por aquela porta. Roberto, 12 horas. Você não estava tirando tempo para sentir minha falta? Ou fortalecer nosso casamento? E estava fazendo o teste para minha substituta. O olhar derrotado que cruzou seu rosto me disse tudo o que precisava saber. Qualquer que fosse a história que havia estado contando a si mesmo sobre aquela noite, ele sabia a verdade tão bem quanto eu. Como você achou essas fotos? Facebook público? Roberto. E aparentemente vocês não foram tão discretos quanto pensavam. Ele fez uma careta à menção do nome dela. Você sabe o nome dela? Sei muitas coisas. Sei que ela trabalha no Veludo Club. Sei que tem 24 anos. Sei que não é alguma pessoa aleatória que Diego apresentou a você. Você passou a noite inteira com ela. Beatriz, juro para você. Nada aconteceu naquela noite. Conversamos, dançamos, mas só isso. Estava confuso e estúpido. Mas não te traí. Você me traiu emocionalmente. Você saiu procurando conexão com outra pessoa menos de um dia depois de me dizer que precisava de espaço do nosso casamento. O fato de que pode não ter dormido com ela naquela noite específica não torna melhor. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as mãos. Quando levantou, os olhos estavam vermelhos. O que preciso fazer para consertar isso? Farei qualquer coisa. Vou cortar Diego completamente da minha vida. Vou fazer terapia. Vou provar a você todos os dias que aprendi com isso. Não há nada que você possa fazer, Roberto. Você fez sua escolha quando decidiu que nosso casamento não era suficiente para você. Você fez sua escolha quando saiu por aquela porta para encontrar emoção com outra pessoa. Você fez sua escolha quando mentiu para mim sobre o que este intervalo realmente era. Então é isso. 2 anos de casamento e você simplesmente acabou. Eu não sou quem jogou fora 2 anos de casamento. Você é. Estou apenas aceitando a realidade do que você me mostrou. Ele ficou sentado lá por mais alguns minutos. Talvez esperando que eu mudasse de ideia. Talvez apenas processando a finalidade da situação. Finalmente levantou e caminhou em direção à porta. Eu te amo, Beatriz. Sei que estraguei tudo, mas te amo. Não, Roberto. Você ama a segurança que eu proporcionava. Você ama ter alguém para voltar para casa quando suas aventuras ficam solitárias. Mas você não me ama o suficiente para me escolher sobre qualquer fantasia que Diego vendeu a você sobre a vida de solteiro depois que ele saiu. Servi um copo de vinho e sentei no meu cantinho de leitura, olhando para as luzes da cidade.
Pela primeira vez desde que toda essa aprovação começou, me senti verdadeiramente em paz com minha decisão. Roberto havia me mostrado exatamente quem ele era quando confrontado com compromisso e responsabilidade. E eu havia mostrado a mim mesma que era mais forte do que jamais imaginei. Roberto tentou de tudo para mudar minha opinião. Nas semanas seguintes, enviou flores para o hospital com bilhetes implorando perdão. Arranjos elaborados que devem ter custado metade do salário de uma semana. Apareceu na minha cafeteria favorita toda manhã por uma semana, esperando acidentalmente esbarrar comigo, até eu começar a ir a um lugar completamente diferente. Até conseguiu que seu primo Marcos me ligasse, alegando que Roberto estava devastado, e não comendo ou dormindo, e só precisa de mais uma chance para explicar tudo. Quando isso não funcionou, tentou fazer amigos mútuos intervirem. Sandra, do trabalho dele, ligou para me dizer que Roberto havia sido uma bagunça no escritório, mal funcional e constantemente falando sobre quanto se arrependia de tudo. E Juliana, um casal com quem saíamos ocasionalmente, me convidaram para jantar e passaram a noite inteira tentando me convencer de que todos cometem erros e Roberto merecia perdão. Ele aprendeu a lição. Juliana insistiu durante a sobremesa. Você deveria ver como ele está arrasado com isso. Você não acha que o casamento vale a pena lutar? Eu havia contratado um advogado de divórcio na segunda-feira, depois de descobrir a foto, e os papéis já estavam sendo preparados. São Paulo era um estado de divórcio sem culpa, o que significava que sua infidelidade não impactaria os aspectos financeiros do divórcio. Mas certamente havia esclarecido minha posição emocional. Não queria nada dele, exceto meu nome de solteira de volta e a remoção completa de sua presença da minha vida. A ironia não me escapou de que a suposta busca de Roberto por liberdade o havia levado a se tornar cada vez mais desesperado para retornar à estabilidade que havia jogado fora. Enquanto isso, eu estava descobrindo uma versão de mim mesma que havia esquecido que existia independente, decisiva e surpreendente, mente contente com minha própria companhia. Havia começado aulas de cerâmica nas quintas-feiras à noite, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo, quando estava gerenciando as necessidades emocionais de outra pessoa, junto com minha carreira exigente. Reconectei com amigas da faculdade com quem havia perdido o contato durante meu casamento. Mulheres que me lembravam de quem eu era antes de começar a moderar minha personalidade para manter Roberto confortável. Meu desempenho no trabalho, na verdade, melhorou durante esse período, sem o estresse constante de gerenciar um relacionamento que estava lentamente morrendo. Me encontrei mais focada, mais presente com meus pacientes, mais capaz de dar minha atenção total às decisões de vida e morte que faziam parte da minha rotina diária. Então, cerca de 6 semanas após nossa separação, Patrícia me ligou com notícias que mudaram tudo. Você não vai acreditar nisso, ela disse, mal contendo sua animação. Lembra da medição a bartender da foto? Infelizmente, ela está grávida. Quase derrubei meu telefone. O quê? Minha prima Fê trabalha na clínica no centro e viu médicos não fazer um teste de gravidez na semana passada. Aparentemente, ela tem estado vendo um cara casado e agora está pirando porque está definitivamente grávida. E ele tem tentado voltar com a esposa. As peças se encaixaram com clareza devastadora. As tentativas desesperadas de Roberto de se reconciliar comigo não eram apenas sobre perceber o que havia perdido. Eram sobre evitar as consequências do que havia feito. Há quanto tempo ela está? Perguntei. Embora tivesse a sensação de que já sabia a resposta, Jenna acha que cerca de 8 semanas, o que colocaria a concepção bem na época daquela foto. 8 semanas. Bem na época em que Roberto estava me dizendo que precisava de espaço para fortalecer nosso casamento. Desliguei com Patrícia e sentei no meu apartamento silencioso, processando essa informação. Parte de mim se sentiu vingada. A traição de Roberto era ainda pior do que eu havia imaginado. Mas outra parte de mim sentiu pena genuína de medição. Ela tinha apenas 24 anos trabalhando como bartender numa boate e agora enfrentando uma gravidez não planejada com um homem que havia mentido para ela sobre sua disponibilidade e estava desesperado tentando abandoná-la pela esposa. Os próximos dias trouxeram uma série de desenvolvimentos que teriam sido cômicos se não fossem tão patéticos. As ligações de Roberto se tornaram ainda mais frenéticas, embora ele nunca mencionasse Madison ou a gravidez. Ele claramente estava esperando se reconciliar comigo antes que eu descobrisse sobre sua lista crescente de problemas através da rede de fofocas notavelmente eficiente de Patrícia. Soube que Matt não havia confrontado Roberto sobre seu estado civil depois de descobrir que ele ainda era legalmente casado e tentando voltar comigo. Aparentemente, Roberto havia dito a ela que estávamos separados e caminhando para o divórcio convenientemente, deixando de fora a parte onde nossa separação supostamente era temporária, e nosso casamento supostamente seria fortalecido pela experiência. De acordo com a rede de fofocas de bartenders, Matt não havia escutado Roberto do apartamento dela quando percebeu a extensão de suas mentiras. Ela supostamente havia jogado suas roupas pela janela do segundo andar do apartamento dela, enquanto gritava com ele sobre ser um bastardo mentiroso e trapaceiro, que nem conseguia ser honesto sobre o que queria. O homem que queria a liberdade da armadilha do casamento agora se encontrava enfrentando 18 anos de pagamentos de pensão alimentícia para uma mulher que não podia suportá-lo, enquanto simultaneamente perdia a esposa que realmente o amava. Roberto aparentemente estava ficando em motéis baratos de estadia prolongada, incapaz de pagar um apartamento real depois que o havia expulsado e com suas taxas legais de divórcio se acumulando. Seu crédito provavelmente estava arruinado pelos cartões que cancelei, e seu primo Marcos havia deixado claro que o arranjo de dormir no sofá era temporário. Diego, seu suposto amigo e má influência, havia se distanciado
distanciado completamente da situação, uma vez que se tornou complicada, de acordo com conhecidos mútuos. Diego agora estava alegando que nunca havia encorajado Roberto a trair, apenas a viver um pouco e ter certeza de que estava feliz. Ele aparentemente havia bloqueado o número de Roberto depois que Roberto começou a ligar várias vezes por dia, entrando em pânico sobre a gravidez e implorando por conselhos. Soube de tudo isso. Não de Roberto, que ainda estava mantendo a fantasia de que poderíamos resolver as coisas se eu apenas ouvisse a razão, mas os relatórios cada vez mais detalhados que Patrícia me trazia de sua rede de amigos e conhecidos. A cena social de São Paulo era menor do que as pessoas percebiam, e a notícia da implosão espetacular de Roberto estava se espalhando pela indústria de serviços e comunidade de vida noturna como fogo selvagem. A história tinha todos os elementos de uma boa fofoca: um marido traidor, uma amante grávida, uma esposa prejudicada que havia lidado com a situação com precisão cirúrgica e uma queda espetacular para um homem que pensou que poderia ter tudo sem consequências. 3 meses depois que Roberto havia saído, buscando aventura e emoção. Ele havia conseguido destruir seu casamento, alienar a mulher com quem havia traído, perder sua estabilidade habitacional e se comprometer com quase 2 décadas de obrigação financeira para uma criança que nunca havia planejado com uma mulher que não queria nada com ele além de um cheque mensal de pensão. O golpe final veio quando o médico notificou com papéis oficiais de paternidade, estabelecendo legalmente sua responsabilidade por pensão alimentícia, que começaria assim que o bebê nascesse. O valor baseado em seu salário de técnico de TI seria substancial o suficiente para garantir que seu estilo de vida permanecesse decididamente sem glamour no futuro previsível. Me encontrei na estranha posição de sentir pena de todos os envolvidos, exceto Roberto Marston. Estava enfrentando a maternidade solteira aos 24, com um pai que havia se provado não confiável e enganoso. A criança não nascida cresceria com um pai que os veria como um fardo ao invés de uma bênção, um lembrete constante da noite que destruiu sua vida confortável. Até Diego, à sua própria maneira, havia perdido um amigo e ganhado uma reputação como alguém que dava conselhos terríveis e abandonava pessoas quando elas precisavam de apoio. Mas Roberto Flaubert havia feito suas escolhas com conhecimento total das consequências potenciais. Havia escolhido priorizar a emoção temporária sobre compromisso duradouro. Havia escolhido mentir tanto para mim quanto para a maldição sobre suas intenções. Havia escolhido arriscar tudo por algumas semanas, de se sentir jovem e livre. Agora eu estava descobrindo que liberdade vinha com um preço que não podia pagar e responsabilidades que o seguiriam pelas próximas 2 décadas. A batida na minha porta veio numa noite de domingo, no final de novembro, quase 9 meses depois que Roberto havia primeiro pedido seu intervalo. Estava aconchegada no meu sofá, lendo um romance, algo que conseguia fazer regularmente, novamente sem interrupção, quando ouvi o ritmo familiar de sua batida. Considerei ignorar, mas algo sobre a qualidade hesitante, quase tímida do som, me deixou curiosa. Quando abri a porta, mal reconheci o homem parado no meu corredor. Roberto havia perdido pelo 20 quilos e parecia não ter dormido adequadamente em semanas. Suas roupas estavam limpas, mas claramente velhas e gastas. O tipo de básicos baratos que você compra em lojas de desconto quando está observando cada dólar. Ele tinha o olhar de olhos ocos de alguém que havia estado vivendo de estresse e arrependimento por meses. "Oi, Beatriz", ele disse quietamente. "Sei que provavelmente não quer me ver, mas estava esperando que pudéssemos conversar apenas por alguns minutos." Contra meu melhor julgamento, o deixei entrar. Ele ficou de pé desajeitadamente no meio da minha sala, olhando ao redor do espaço que uma vez havia sido sua casa, e agora era Clara, definitivamente minha. Eu havia redecorado durante o verão cortinas novas, alguns móveis diferentes, obras de arte que refletiam apenas meu gosto. Não se parecia em nada com o lugar que ele havia deixado. "Você parece bem", ele disse feliz. Eu estava feliz. Os últimos meses de vida de solteira me lembraram quem eu era quando não estava constantemente gerenciando as emoções e expectativas de outra pessoa. Havia começado a considerar voltar à escola para um grau de enfermeira especializado. Havia saído em alguns encontros. Nada sério ainda, mas o suficiente para lembrar que era uma mulher interessante e atraente, que merecia ser tratada bem. "Obrigada." "O que você queria falar?" Roberto afundou na cadeira que ofereci e colocou a cabeça nas mãos. Quando levantou, os olhos estavam vermelhos e desesperados. "Arruinei tudo", ele disse simplesmente. "Tudo de bom na minha vida. Destruí tudo porque foi estúpido e egoísta e escutei a pessoa errada." Diego desapareceu no minuto em que as coisas ficaram complicadas. Acontece que ele não está interessado em amizade quando vem com consequências. Não ouço dele desde que Madalena não me notificou com os papéis de paternidade. Não estava surpresa. Derry, que sempre me pareceu o tipo de pessoa que encorajava caos na vida de outras pessoas, enquanto eu mantinha a distância cuidadosa de qualquer consequência. "O bebê vai nascer em março", Roberto continuou Madalena, "e eu tentamos fazer funcionar por um tempo, mas ela não me suporta. Ela diz que menti para ela sobre estar separado, e ela está certa. Disse a ela que estávamos nos divorciando, quando na verdade estávamos apenas dando um tempo. Disse a ela que você e eu havíamos acabado quando eu estava planejando voltar para você. Você mentiu para ela, mentir para todos. Menti para vocês sobre precisar de espaço, quando o que realmente queria era permissão para trair. Mentir para a maldição sobre meu casamento ter acabado. Mentir para mim mesmo sobre o que estava fazendo, e por que estava fazendo. A honestidade era refrescante. Se vários meses atrasada, vou estar pagando pensão alimentícia pelos próximos 18 anos para alguém que não vai nem me
me deixar ver a criança, a menos que passemos por advogados. Estou morando num apartamento tipo estúdio, que custa mais que minha antiga parte da nossa hipoteca, e mal consigo pagar mantimentos depois dos meus pagamentos de pensão. Mas nada disso importa comparado a perder você. Ele olhou para mim com um desespero tão cru que quase senti pena dele. Quase sei que não mereço perdão. Sei que joguei fora a melhor coisa da minha vida por algumas semanas, fingindo ser alguém que não sou. Mas se há alguma chance, alguma possibilidade de que pudéssemos tentar novamente, não disse quieta, mais firmemente. Beatriz, por favor, farei qualquer coisa. Vou fazer terapia. Vou cortar Diego completamente da minha vida. Vou provar a você todos os dias que aprendi com isso. Roberto, você lembra o que disse para mim quando pediu este intervalo? Ele pareceu confuso pela pergunta. Você disse que queria 3 semanas para lembrar porque me amava, para apreciar o que tínhamos. Lembra disso? Sim. Você teve suas 3 semanas. Teve tempo para experimentar a vida sem mim, para ver o que mais estava lá fora, para explorar suas opções. E nesse tempo você escolheu outra pessoa. Você escolheu arriscar nosso casamento por uma estranha num bar. Você escolheu emoção sobre estabilidade, fantasia sobre realidade. Cometi um erro. Não, Roberto. Você fez uma escolha. Múltiplas escolhas. Você escolheu escutar Diego em vez de sua esposa. Você escolheu colocar nosso casamento em espera. Você escolheu sair procurando algo melhor. Você escolheu mentir tanto para mim quanto para a maldição sobre o que queria. Esses não foram erros. Foram decisões. Levantei e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade. Sabe o que aprendi durante nosso intervalo? Aprendi que sou mais feliz sem você do que era com você. Aprendi que não preciso de alguém que vê nossa vida juntos como algo para escapar. Aprendi que mereço melhor que um homem que pensa que a grama é sempre mais verde em outro lugar. Mas sei melhor agora, sei o que perdi. Você sabe o que perdeu porque perdeu. Mas isso não significa que mudou. Isso só significa que está experimentando consequências. Virei de volta para encará-lo. Aqui está o que vai acontecer. Você vai sair daqui hoje à noite e vai construir uma vida como pai solteiro. Vai pagar sua pensão alimentícia fielmente e tentar ser o melhor pai que puder para essa criança. Vai aprender a viver com as escolhas que fez, e nós não a nós. Roberto, não há. Desde o momento em que decidiu que nosso casamento não era suficiente para você. Ele ficou sentado lá por mais alguns minutos. Talvez esperando que eu mudasse de ideia. Talvez apenas processando a finalidade da situação. Finalmente levantou e caminhou em direção à porta. Eu realmente te amava, Beatriz. Sei que amava, mas você amava a ideia de liberdade. Mas depois que ele saiu. Fiz uma xícara de chá e me acomodei de volta no meu sofá com meu livro. Meu divórcio havia sido finalizado 2 meses antes, e eu era oficialmente Beatriz Matthews novamente. O nome com que havia nascido, o nome que pertencia apenas a mim. 6 meses depois, esbarrei com Diego numa cafeteria no centro. Ele estava com uma mulher que parecia notavelmente comercial. Jovem, loira, bonita. Quando me viu, teve a decência de parecer envergonhado. Beatriz. Ele disse. Como você está? Estou muito bem, obrigada. Soube sobre você e Roberto. Lamento que não deu certo. Olhei para ele por um longo momento. Este homem que havia ajudado a destruir meu casamento sem jamais entender o impacto de sua influência e si mesmo? Ou está apenas lamentando ter sido culpado por dar conselhos terríveis? Ele não tinha resposta para isso. Quanto a Roberto, soube através de amigos mútuos que estava lutando, mas sobrevivendo. Havia se mudado para um apartamento mais barato perto de Madison, para poder ver sua filha, uma menina que chamaram de Ana nos fins de semana que Madison permitia, e estava trabalhando horas extras para pagar a pensão alimentícia e despesas de vida, mas aparentemente estava tentando ser um bom pai, apesar das circunstâncias. Madalena não havia terminado seu curso em administração de empresas, e conseguido um emprego numa empresa de marketing, e estava namorando alguém novo, um cara que sabia sobre Ana, e aparentemente era bom com crianças. Do que eu vi, e estava construindo uma vida estável para si mesma e sua filha, com o apoio financeiro de Roberto, mas envolvimento emocional mínimo, e eu estava prosperando. Havia começado o programa de enfermeira especializada, e estava amando o desafio de expandir meu conhecimento médico. Comprei uma casa pequena com um jardim onde podia cultivar ervas e vegetais, e estava namorando um cirurgião pediátrico chamado Daniel, que me fazia rir e apoiava minhas ambições de carreira, e nunca uma vez me fez sentir que precisava ser alguém diferente de exatamente quem eu era. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de não ter dado a Roberto outra chance, se acha que foi dura ou implacável demais. A resposta é sempre não. Roberto me mostrou quem ele era quando confrontado com compromisso e responsabilidade, e acreditei nele. Ele me ensinou que algumas pessoas sempre vão se perguntar se há algo melhor esperando por elas em outro lugar. Mas ele também me ensinou algo valioso sobre mim mesma, que sou forte o suficiente para me afastar de qualquer coisa que não me sirva, mesmo quando é difícil, mesmo quando significa começar de novo, mesmo quando todos esperam que você perdoe e esqueça, porque é isso que boas esposas supostamente fazem. Roberto queria sua liberdade e eventualmente a conseguiu, mas liberdade sempre vem com um preço e alguns preços são mais altos que outros. O dele custou tudo o que ele havia legado valorizar, incluindo a esposa que teria o amado através de qualquer coisa que apenas ele tivesse sido corajoso o suficiente para escolher amor sobre fantasia. Quanto a mim,
Aprendi que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, ser feliz e nunca olhar para trás. Aprendi que estar sozinha é infinitamente melhor que estar com alguém que te faz sentir sozinha. E aprendi que quando alguém te mostra quem realmente é, você deve acreditar neles, na primeira vez. Roberto havia pedido 3 semanas para decidir se me queria. No final, foram 3 dias suficientes para eu decidir que não o queria mais. E essa foi a melhor decisão que já tomei. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, tenho uma vida que é verdadeiramente minha. Daniel e eu estamos noivos. Ele me pediu em casamento no jardim da nossa casa nova, cercado pelas ervas que plantei e pelos girassóis que crescem selvagens na cerca dos fundos. Completei meu programa de enfermeira especializada e agora trabalho na unidade de transplante cardíaco, salvando vidas de formas que nunca imaginei possíveis. Roberto ainda paga a pensão alimentícia para Ana, que agora tem 2 anos e aparentemente é uma criança linda e brilhante. Média Sam se casou com um namorado e eles tiveram outro filho juntos. Pelo que ouço, Roberto vê Ana a cada 2 semanas e está tentando ser um pai presente, embora as circunstâncias não sejam ideais, que, segundo soube, continua dando conselhos ruins para homens casados e desaparecendo quando as consequências chegam. Algumas pessoas nunca aprendem, mas eu aprendi. Aprendi que o amor verdadeiro não faz você questionar seu valor ou moderar sua personalidade. Aprendi que a pessoa certa nunca vai fazer você se sentir como um obstáculo para a felicidade deles. Aprendi que estabilidade e contentamento não são sinônimos de tédio. São sinônimos de segurança, de confiança, de paz. Roberto me ensinou uma lição valiosa, embora não fosse a que ele pretendia. Me ensinou que mereço alguém que me escolha todos os dias, não alguém que precisa explorar outras opções para apreciar o que tem. Me ensinou que, às vezes, o maior ato de amor próprio é ter coragem de dizer não. Não para segundas chances não merecidas, não para promessas vazias, não para pessoas que veem nosso amor como algo garantido. E no final, Roberto me deu o maior presente de todos, a oportunidade de descobrir minha própria força, minha própria resistência, minha própria capacidade de criar uma vida linda e significativa, inteiramente nos meus próprios termos. Às vezes, o melhor que pode acontecer é alguém sair da sua vida para que você possa descobrir quem realmente é sem eles. E para isso, ironicamente, serei eternamente grata a Roberto. Ele queria sua liberdade, e, em me libertando dele, me deu a minha. Deixe nos comentários se você também cortaria laços definitivos depois de descobrir uma traição tão rápida assim. Curta se curtiu a história, se inscreva no canal para mais relatos reais adaptados e comente. O que você faria no lugar da Beatriz?